A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação estamos aqui na sua Rádio Voz para, a partir de agora, levar até você, amigo ouvinte, o nosso programa Cristo Vive. Nós da Pastoral de Comunicação estamos aqui na sua Rádio Voz para levar este programa com muita alegria, com muito carinho. Eu, Paulo Amparo, e também o nosso padre, diretor da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, pároco da Paróquia Santíssima Trindade, jornalista, e vou colocar mais um aditivo ainda, que é assessor da CNBB do nosso Regional Centro-Oeste para a área de comunicação, da área da vocação, que é o padre Paulo Henrique. Resumindo tudo, filho ilustre de Corumbá de Goiás. Padre Paulo Henrique, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo Amparo, que tanto de adjetivo, meu Deus, sou cristão, sou filho de Deus, filho amado de Deus. Que alegria estarmos aqui em mais um domingo, o dia do Senhor, domingo da misericórdia, domingo especial, segundo domingo da Páscoa. Estamos celebrando a alegria do Cristo vivo e queremos nesse momento, com a certeza de que Ele permanece conosco, que Ele nos dá força, que Ele nos levanta, que Ele nos restaura, proclamar em todo esse domingo, em toda essa semana, que Jesus é misericordioso, A sua misericórdia é eterna, ela é derramada sobre nós. O seu sangue e água que jorram do seu lado aberto são para a nossa salvação, sinais da Eucaristia, sinais do batismo, sinais das graças que Deus nos concede. Que bom começarmos esse dia que o Senhor promete, prometeu a Santa Faustina e a sua igreja, que as portas do céu, as comportas estariam abertas nesse dia para que a misericórdia de Deus fosse derramada sobre toda a terra. Clamamos, louvamos, damos ação de graças ao nosso Deus, que é Pai, que nos ama e que cuida de nós. Amém, louvado seja Deus por tudo isso. E agora vamos ouvir um grande amigo, colaborador do nosso programa Cristo Vive, tem programa aqui na Rádio Voz, que é o Padre Luiz Carlos Lodi. Gente que faz a igreja. Padre Luiz Carlos Lodi, bom dia, seja bem-vindo ao programa Cristo Vive. Bom dia, Paulo, é uma honra receber esse convite. O que você manda? Padre, eu queria mandar só lá em casa, mas nem lá eu não mando. Mas, padre, o senhor também é presidente do Provida. Infelizmente, a gente vê que a situação está apertando muito no que diz respeito à ética, à moralidade, aos princípios normais de Deus no que diz respeito ao aborto. O que o senhor poderia nos partilhar dessa situação atualmente no Brasil? Olha, para nós, a perseguição por amor de Jesus é uma honra, não é? Jesus falou que quando nós fôssemos objetos de calúnias por causa dele, deveríamos saltar, exultar, porque seria grande a nossa recompensa nos céus. Então, cada vez que vem uma ação judicial, cada vez que vem uma decisão contrária, nós, em vez de nos acabrunharmos ou ficarmos temerosos, devemos fazer como os apóstolos que saíram do Sinédrio, contente por terem sido achados dignos de sofrer injúrias, foram açoitados com varas, pelo nome do Senhor. E como nós estamos aqui nesse tempo de Pascal, de Semana Santa, de Páscoa, que a gente meditação sobre a paixão do Senhor, se nós sofremos um pouquinho com ele, um pouquinhozinho que seja, pode servir para completar em nossa carne o que falta a sua paixão, como disse São Paulo na carta aos Colossenses. Quem sabe conseguimos converter aqueles que nos perseguem, quem sabe nós consigamos livrar o Brasil da maldição do aborto, quem sabe nós consigamos obter vocações, porque estamos tentando formar uma comunidade feminina de vida, as Irmãs Pró-Vida, com a bênção e obediência a Dom João Wilk. Quem sabe consigamos que a cultura da vida prevaleça sobre a cultura da morte, Se nós conseguirmos colocar uma gotinha d'água neste oceano, tudo isso Deus pode fazer multiplicar, como Ele multiplicou os pães e peixes que eram tão pequenos para alimentar aquela multidão,
Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Luiz Carlos Lodge. Quando ele falou aí do convite, né, para o retiro das candidatas à comunidade das Irmãs Provida, se você, né, na área feminina, você deseja fazer esse retiro, né, para ver se tem esse discernimento ou não, o Padre Luiz Carlos Lodge está fundando essa comunidade das Irmãs Provida. Você pode entrar em contato ou na sua paróquia, ou aqui aqui na direção da Rádio Voz, ou também, é lógico, diretamente no Provida, ou até mesmo na nossa Cúria Diocesana, pegando o telefone, né, do Provida e já se organizando para participar, é lógico, se você tiver interesse. E o retiro já começa essa semana, na próxima quinta-feira, dia 20, sexta-feira, dia 21, sábado, dia 22 e conclui no domingo, dia 24, né? O encerramento será à noite. Então, se você vê que tem essa inquietação para ajudar, para servir a Santa Igreja nessa área importantíssima, que é na área do Provida, fique à vontade. Padre, agora a questão do aborto é uma coisa muito séria. Até o padre falou muito bonito, né, sobre essa questão da perseguição, né? Se essa perseguição for por causa de Jesus, né, devemos exaltar de alegria. Exatamente, nós estamos acompanhando, né, nas leituras da missa, na primeira leitura sempre, o relato dos Atos dos Apóstolos, né, e que contam como os apóstolos vão anunciar que Jesus está vivo, vão anunciar a palavra de Deus, e essa palavra é uma palavra que incomoda, que chama a mudança de vida, conversão, que vai contra princípios, a valores, né, pagãos. E um dos valores cristãos que é anunciado é justamente o valor à vida. Nós víamos os apóstolos sendo perseguidos, Pedro foi preso, né, passou por grandes dificuldades, Paulo foi preso, passou por grandes dificuldades, e nós cristãos também nos alegramos quando o Senhor permite que nós soframos tribulações por amor a Ele. Então, morrer é lucro, ser perseguido, nós vimos uma outra perspectiva da perseguição como uma oportunidade para amar a Deus. Então nada pode nos deter, nem mesmo a morte, nem perseguição, nem nada. A palavra de Deus agora é livre e deve ser anunciada por todas as pessoas, né, com força, com ênfase, com alegria. É verdade, lembramos que a Igreja defende a vida desde a sua concepção até a morte e morte natural. E pedimos também, com carinho, com bondade, que você coloque também nas suas intenções de oração para que essa maldade do aborto jamais seja regulamentada aqui em nosso país. E eu abro aspas, quem regulamenta leis são os nossos parlamentares, né? Então, lembre-se bem na hora que for votar. Olha se a pessoa que você depositou o seu voto não é um abortista. Isso é uma coisa muito séria. Estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua Rádio Voz. E agora nós vamos ouvir o Padre Edmilson, ele que é da cidade de Jaraguá, a paróquia Nossa Senhora da Penha, vai falar um pouquinho sobre a beleza, a importância da pessoa do bispo. Ouçamos o Padre Edmilson. Gente que faz a igreja. Celebrando esse terceiro ano vocacional no Brasil, nós, diocesanos da Diocese de Anápolis, temos a graça e satisfação de celebrarmos por esses dias também os 25 anos de sagração episcopal do bispo diocesano Dom João Wilk. É um momento forte para a Igreja, momento profundo de reconhecimento e de ação de graças. Para uma eclesiologia bonita, não precisa nem aprofundar nessa eclesiologia. Basta saber, como já diziam os santos padres da Igreja, onde tem o bispo, tem a Igreja. E onde está a Igreja Católica, tem um sucessor dos apóstolos, um que faz parte do colégio apostólico. Hoje, representando um dos apóstolos em nosso meio, é Dom João Wilk. Programa Cristo Vive. Celebrar esse momento não é simplesmente celebrar a figura pessoal de Dom João. É celebrarmos esta beleza que a Igreja Católica tem na sucessão apostólica.
Se vocês observam, amados irmãos e irmãs, nas sacristias das igrejas, nas secretarias paroquiais, em muitos lugares em nossas repartições da igreja, das paróquias, temos sempre o quadro de um bispo ou o quadro do bispo diocesano. Ali não é simplesmente um enfeite. Ali é para expressar essa identidade da Igreja Católica, para expressarmos essa hierarquia bonita da sucessão apostólica e do representante dos apóstolos no meio de nós. Então nós estamos num momento muito forte de celebração. O bispo diocesano é, sobretudo para nós sacerdotes, como que uma grande haste na qual nós, como cabis, somos dependurados nele. Nós não podemos exercer o sacerdócio sem o bispo, porque ele que nos dá a faculdade de absolver, ele que nos dá a possibilidade de uso de ordens para celebrar a Santa Missa. Ou seja, nosso sacerdócio depende do bispo para ser exercido dentro da diocese e na igreja no mundo todo. É um momento, portanto, de reconhecer a grandeza do sacerdócio em todos os graus do sacramento da ordem, tanto para o diácono, quanto para o presbítero, quanto para o episcopado. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Celebramos a beleza da presença de Jesus Cristo na sua igreja, como cabeça e membros. Cabeça àqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo pela vida consagrada no sacerdócio, no sacramento da ordem. E daqueles que se consagraram professando alguma regra dentro de um instituto de vida consagrada, repito, dentro de uma ordem religiosa ou dentro de uma congregação, etc. Ou aqueles que se consagraram a Deus e que somos consagrados a Deus e que pertencemos a Deus e à igreja pelo batismo. A figura humana de Dom João, tão debilitada pela doença cardíaca, mas mesmo assim, nunca abandonou a cruz, nunca deixou de cumprir o seu papel de bispo vigilante pelo bem das almas, para a glória de Deus, junto ao povo de Deus que lhe foi confiado por parte da igreja. Celebramos esse momento com carinho, com devoção e com gratidão. É um momento forte, não de ovacionarmos simplesmente a pessoa de Dom João, mas de gritar para o mundo que a igreja de Anápolis é viva, que o sucessor dos apóstolos faz o coração de Cristo funcionar fortemente em nosso meio. Participemos com devoção, com carinho, reverência e também com muita oração. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Edmilson. E agora vamos falar, dentro dessa alegria, Domingo da Misericórdia, ontem essa grande celebração aqui na Catedral sobre o jubileu, os 25 anos de episcopado de Dom João. E vamos ouvir um pouquinho, pelo próprio Dom João, um pouquinho da sua trajetória, como que foi convidado, pela anunciatura, pelo núncio apostólico, a ser sagrado bispo da Santa Igreja, como que ele ficou. Vamos ouvir um pouquinho desses relatos feitos pelo próprio Dom João. Ouçamos. Entrevista com o Bispo. Este ano, Deus me deu a graça de celebrar 25 anos do episcopado. Faz pouco tempo celebramos 25 anos do bispo auxiliar Dom Dilmo e agora 25 anos do meu episcopado. De forma que a nossa história está se entrelaçando. São muitos momentos que merecem ser mencionados aqui, neste momento, nesta data tão tocante, tão importante. O que eu queria dizer, primeiro, que foi uma grande surpresa para mim. Aí eu percebi como o sacerdócio, como o episcopado,
é uma graça de Deus, é uma vocação. Sem mentir, sem inventar brincadeiras, eu posso dizer que realmente não tinha ideia, vontade, desejo, nem possibilidade. Porque a minha saúde não era tão forte e eu era estrangeiro. E nós sabemos que a igreja procura, primeiro, entre os padres brasileiros candidatos ao episcopado. Tem mais poucos bispos estrangeiros. Então, foram 3 noites que eu estava dormindo e não dormindo, suando frio, como se diz. Imaginava situações, nunca estudei para ser bispo, nem o ritual de como o bispo se veste ou como celebra crisma. Tudo isto era a minha perspectiva a partir deste momento. Eu fui ordenado na Catedral de Formosa, dia 4 de abril de 1998. Estavam presentes, naturalmente, os meus parentes, amigos, também de velha data dos estudos na Polônia, na Itália, e quem me concedeu a graça da ordem episcopal foi o cardeal José Falcão. De repente eu recebi um telefonema do senhor Núncio que eu sou transferido para Anápolis. E aqui outra vez as minhas pernas amoleceram, porque no âmbito do regional centro-oeste, depois de Brasília, Goiânia, Anápolis se apresentava como uma diocese de um certo prestígio, de um intenso trabalho de Dom Manuel Pestana, de um número bom de grandes, uma realidade que foi evangelizada pelos frades franciscanos, sobretudo. A presença de muitas religiosas com diversas obras de educação, de saúde, de promoção social. Estas histórias eu escutava como uma criança que escuta os contos do avô, do pai, e fica empolgado. Eu também ficava empolgado. No início havia diversas dificuldades que não merecem ser mencionadas. E estas dificuldades, com o tempo, foram superando graças à boa vontade dos padres, do apoio que eu recebi da Santa Sé. E hoje estamos onde estamos. E aqui em Anápolis, o que me chamou a atenção e deu muita alegria foram numerosas crismas. Aqui também eu realizei a visita pastoral, só que não pude visitar todas as capelas, mas apenas algumas com o mesmo esquema de Formosa. Agora estou aqui, estou tendo bispo auxiliar, inclusive, Dom Dilmo. Eu pedi a Santa Sé um bispo auxiliar
não pensando em mim, mas pensando no povo. Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam e fortaleceram ao longo deste caminho. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso bispo diocesano Dom João Wilk. E agora vamos ouvir, já quase concluindo o programa, o nosso bispo auxiliar também deixando uma mensagem sobre esse momento ímpar que a diocese está vivendo. Esse ano vocacional, tivemos os 25 anos de sacerdócio de Dom Dilmo recentemente e agora os 25 anos de sagração episcopal de Dom João. Ouçamos Dom Dilmo. Entrevista com o Bispo. Caríssimos irmãos e irmãs, queridas crianças, querido Padre Paulo Henrique, Paulo Amparo, nós celebramos ontem com muita alegria a festa do jubileu dos 25 anos de episcopado de nosso bispo diocesano, Dom João Wilk. Nós tivemos aí toda uma preparação, dia 12, celebramos em Nerópolis, o Dom João Justino, arcebispo de Goiânia, veio e presidiu a Santa Missa e fez a homilia, voltado um pouco para o laicato, a missão dos leigos, a vocação a qual eles são chamados, e tivemos a presença de muitas pastorais, movimentos, sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, e logo após tivemos um belo jantar oferecido pela paróquia. Foi um momento muito belo de oração e de gratidão a Deus, Dom João, nas palavras dele lá de agradecimento, fez um chamado vocacional aos coroinhas, aos acólitos, mas também aos seminaristas, Ele até usou aquela palavra: a gente pode não ter muita coisa, mas algo de bom nós temos para oferecer a Deus, Isso é importante a gente saber que Deus sempre tem algo bom para nós e nos deu capacidade para isso. E no dia 13 nós tivemos a missa na paróquia São Francisco, e o Dom Mariano, lá, o bispo lá em Campo Grande, ele veio, que também é franciscano, e foi contemporâneo de Dom João no Jardim da Imaculada, em Brasília, presidiu a Santa Missa, fez homilia, e ali tivemos a presença das religiosas e dos religiosos, mas também dos sacerdotes diocesanos, seminaristas e muitos leigos, e após então um coquetel, e novamente Dom João ali chamando as vocações, os seminaristas, os frades, os consagrados, os que estão se preparando para a consagração, sempre dando o seu testemunho de que vale a pena ser de Deus e consagrar-se a Deus. Estamos apresentando programa Cristo Vive. E ontem nós tivemos a missa no Santuário Santo Antônio, e veio Dom Valdemar para presidir também a homilia, e ali os padres diocesanos, a vocação diocesana, uma presença maior dos padres da nossa diocese, e também, claro, dos seminaristas que estão acompanhando esse tríduo, e muitos leigos. A alegria nossa, de saber do nosso chamado, a nossa diocesaneidade, e aí a perseverança no caminho. E aí nós celebramos a festa no dia 15. Então, ontem nós tivemos no santuário, foi anteontem, dia 14. E ontem nós tivemos a festa, dia 15, aqui na catedral, na nossa catedral. E aí Dom João presidiu e Dom Washington fez a homilia. E aqui tivemos a presença de vários bispos, irmãos de caminhada, sacerdotes da Diocese de Goiânia, de Brasília, de Formosa e, claro, o clero aqui de Anápolis. Para que o amor seja amado é o lema episcopal do nosso bispo, e a qual todos nós somos convocados, Todo chamado toda vocação é uma convocação, como diz o texto base
do ano vocacional nacional que estamos vivendo este ano. Então, convidados a viver este amor a Deus, né? O qual o Senhor nos chama para reconhecê-lo e reconhecer na presença dos irmãos e das irmãs, numa igreja que é sinodal, ao qual caminhamos juntos, mas claro, cada um tem o seu papel muito bem definido, né? Tal qual o homem tem o seu papel definido, a mulher tem o seu papel definido, as crianças, os jovens, os casais, os sacerdotes, e assim uma igreja, né? Uma igreja que é construída espiritualmente, que é o corpo místico do Senhor. E uma alegria de todos nós, né? De agradecimento a todas as paróquias que se envolveram nessa preparação, todas as pessoas. Um jubileu episcopal não é pouca coisa, né? São 25 anos de bispo, então por isso um tríduo, um dia só seria pouco para a gente celebrar. Então celebramos um tríduo e a festa, uma alegria de encontrar os irmãos e também de vislumbrar, suplicando a Deus a perseverança de cada um de nós, né? Para que nós possamos ser fiéis aos nossos compromissos, às nossas promessas, aquilo que nós ofertamos a Deus, para que seja algo definitivo. O Papa Bento XVI falava isso, né? Que nós temos que educar os jovens para que tenham a coragem de tomar decisões definitivas, né? Não viver a mediocridade da vida, né? De não ter coragem de decidir, mas formar para a capacidade de decidir. Então, ao celebrar o episcopado de Dom João, os seus 25 anos, nós olhamos aí justamente, né? Alguém que teve a capacidade de tomar uma decisão definitiva e ser fiel até o fim, né? Que Deus conceda a graça da perseverança final a ele e a cada um de nós, né? E a todos que participaram, que rezaram, mesmo que não puderam estar conosco, o nosso muito obrigado e que continuemos caminhando juntos. Então Deus os abençoe. Amém, 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 Dom Dilmo. Padre Paulo Henrique, ouvimos aí o Padre Edmilson falando da beleza, né, da importância da presença do bispo, né, na vida da Santa Igreja, é lógico, dentro da diocese. Também ouvimos o Dom João relatos do convite, da sua vida. E por fim, Dom Dilmo também falando dessa bela mensagem, enaltecendo o tríduo que o senhor participou. E, por fim, a grande celebração que tivemos ontem. Exatamente, um momento forte em torno do nosso bispo, elevando a Deus a ação de graças pela forma como Deus nos conduz, né? Nos conduz através de uma igreja, nos conduz através de um pastor, né? De um bispo que comanda e que conduz as suas ovelhas para o caminho do bem, né? Que confirma-nos na fé. Então nós somos muito gratos a Deus por termos Dom João e nesses 3-4 dias de oração, colocamos isso em oração, a nossa gratidão a Deus, pedindo sabedoria para Dom João e também, como ele enfatizou em todas as celebrações desse jubileu, a necessidade de rezarmos pelas vocações, de termos mais jovens capazes de entregar totalmente a sua vida, chamados por Deus, que são capazes de ofertar aquilo que mais precioso tem, a sua vida, a sua vocação para o serviço do reino, para o anúncio de Jesus Cristo. Então nós vivemos esse tempo, né, tão festivo, tão especial, né, em torno do nosso bispo e queremos reafirmar a nossa obediência, a nossa reverência, o nosso respeito, o nosso amor ao pastor, né, da nossa igreja, da nossa diocese de Anápolis. É verdade, estamos apresentando o programa Cristo Vive, indo já para o finalzinho do programa. Queremos, né, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, se eu não me engano, já estamos concluindo já a 3ª semana, iniciou aqui na Rádio Voz um programa de jornalismo, chama Jornal da Voz. Todos os domingos, das 8 horas até as 9h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, com o nosso grande amigo Richelson Xavier, Hamilton Júnior, pessoas maravilhosas comprometidas com a verdade. Na verdade, o slogan do jornalismo aqui na Rádio Voz é a verdade dos fatos. Nada mais do que isso. Um jornalismo realmente que está fazendo a diferença em Anápolis. Vale a pena você sintonizar o 107.7, é lógico, durante todo o dia, mas dá uma ênfase das 8 às 9h30. Você vai ver que é muito bom falar a verdade, porque na verdade, padre, o que prevalece é a verdade, nada mais do que isso.
Jesus Cristo se revela como o caminho, a verdade e a vida. Por isso, São João diz que toda mentira procede do pai dela, que é o demônio. E no jornalismo há um compromisso com a verdade, com a objetividade dos fatos, com a análise real dos acontecimentos, sem um viés ideológico. Isso é muito importante. Nós, cristãos, somos movidos pelo Evangelho, somos movidos pela verdade de Jesus Cristo, que tangencia todas as dimensões da nossa vida. Por isso, esse compromisso com a verdade, sermos servidores, colaboradores dela. É verdade. E o tanto que nós temos sede, porque hoje, se você torcer a Rádio 107.7, torcer o jornalismo, vai cair gotas do santo temor a Deus, gotas de serviço, gotas de honestidade, gotas de família, gotas de objetividade pela verdade, pela razão dos fatos. Ou seja, é um jornalismo realmente ético que valoriza as pessoas. Isso é muito bom e engrandece muito o jornalismo da nossa cidade. Eu diria um jornalismo totalmente diferente. Parabéns a Chelson Xavier, a Milton Júnior, a direção aqui da emissora, que compreendeu e viu essa necessidade na comunicação radiofônica em Anápolis e, como eu disse, há mais ou menos 3 semanas atrás, iniciou-se aqui esse maravilhoso projeto do Jornal da Voz. E, principalmente, você tem voz nesse jornalismo. Você pode ligar, deixar seu comentário, fazer pergunta, fazer análise, etc. É totalmente dentro da liberdade, porque a nossa vida deve ser assim, sempre dentro da liberdade. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa Cristo Vive, nesse belíssimo domingo da misericórdia. O que o senhor pode partilhar nesse finalzinho do programa? Desejo que você tenha uma semana abençoada, rica da graça de Deus, que você possa experimentar essa confiança no Senhor, porque Ele está vivo, Ele te escuta, Ele vem ao seu encontro, Ele fala contigo. Que a nossa proximidade com o ressuscitado seja cada vez maior e que possamos experimentar hoje e sempre a sua infinita misericórdia. Que desça sobre vós, sobre toda a sua família, livrando de todo mal, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Ave Maria! Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.